Opa, olha eu aqui de volta para falarmos um pouco mais sobre direito para leigos. Agora com o som um pouco melhor, eu espero. Corrigir meu microfone. E vamos então, já falamos das leis, agora vamos falar de noções de direito. Pois é, o que é o direito? O direito nada mais é que um conjunto de leis, normas e princípios estabelecido pelo poder público para regular a vida de um determinado povo numa determinada época, né? Se não houvessem normas regulando o nosso convívio, eu tomaria o que é seu, você tomaria o que é meu, ou então nós nos basearíamos nas normas religiosas, mas aí a minha religião não é a mesma que a sua, e aí como que fica? Por isso é importante que haja algo que seja, algo que eu digo, um conjunto de normas que seja universal, independente da nossa religião, mas com certeza baseado no costume daquele povo, certinho? Então é isso, o direito é um conjunto de leis, normas e princípios que regulam a vida em sociedade. Essa regulação implica em direitos e deveres dos cidadãos, do poder público, pessoa física e pessoa jurídica, que está sob aquelas normas, naquela nação, naquela sociedade. Nós temos então o direito público e nós temos o direito privado. O direito público vai cuidar daquilo que diz respeito à relação do poder público conosco. O direito privado são as normas que vão regular as nossas relações entre nós, pessoa física e pessoa jurídica. O direito pode ser baseado em civil, o que eles chamam de civil law, que é o nosso direito. O nosso direito, o nosso agir, o nosso mundo jurídico é baseado em norma escrita, é baseado na lei. Em outros países, como a Inglaterra, por exemplo, você tem o direito baseado em common law. As normas não estão escritas, são baseadas prioritariamente em costumes. E, sinceramente, eu não sei como que é isso lá e eu acho dificílimo. Porque, pra mim, as coisas têm que estar preto no branco, a lei tem que estar escrita, né? Mas, enfim, não é por ser baseada em costumes, por não estar escrito, que não seja algo possível de cumprir e que garanta uma segurança jurídica ao cidadão. Só não serve para mim, tá? Então é muito importante você saber que o direito é um conjunto de normas em sentido amplo, que é leis, normas e princípios que vão regular a nossa vida em sociedade, que regulam especialmente direitos e deveres, pessoa física, pessoa jurídica e poder público, e que a gente tem o direito público, que é diferente do direito privado. As nossas relações com os poderes públicos não são tratadas de maneira igual que as nossas relações entre a gente com pessoa jurídica, tá bom? E importante saber então que o nosso direito é baseado em leis escritas e não apenas em costumes. Pois bem, nós temos nesse conjunto de normas que é o direito, as decisões judiciais. Elas também são fonte do direito. Naquilo em que a lei estiver sendo omissa ou conflitante uma com a outra, é a decisão judicial que vai determinar o que deve ser feito. Então, decisão judicial também é aquilo que vocês conhecem por jurisprudência, né? Que a gente chama de jurisprudência. Também vai regular a nossa vida e também é uma lei em sentido amplo, vamos assim dizer, para aquele caso concreto,
tá? É o que a gente chama de jurisprudência. E ela vai se basear... Adriana, mas então, se não tem lei, como que o juiz vai julgar? Se não tem lei ou se a lei está conflitando, aonde o juiz vai se embasar para tratar aquele caso? Em outra jurisprudência, primeiro ele vai basear na legislação. Se a legislação não indica o que fazer ou se está havendo conflito, ele não tem uma lei para aplicar aquele caso. Então ele vai buscar em outras decisões. O que outros tribunais ou outros juízes já falaram a respeito daquilo? Ah, ninguém falou. Então ele vai se basear em princípios. Os princípios está na legislação. Então, ainda que a lei não consiga prever como solucionar um conflito específico, mas ela traz princípios que devem ser observados em todas as relações. Então, o juiz vai aplicar esses princípios naquele caso concreto. E, na falta de tudo isso, ele vai aplicar analogia. Eu não tenho lei para tratar esse caso aqui na esfera trabalhista, mas eu tenho uma lei que pode tratar de casos parecidos aqui na esfera civil, eu posso trazer para cá. Tá? Mas não é a Deus dará, não. Para tudo isso existem regras de como o juiz deve agir e decidir, como ele deve fundamentar. Mas nós, leigos, precisamos saber que as decisões judiciais também, que é aquilo que a gente chama de jurisprudência, também incorporam o mundo jurídico, a nossa legislação em sentido amplo, e que o juiz vai se basear nas leis para julgar, não havendo lei ou conflitando, ele vai se basear em outros julgados, que a gente chama de jurisprudência, nos princípios e em casos análogos ou legislação análoga. Pois muito bem. Ah, e nos costumes também, tá? Por exemplo, isso é muito usado, aliás, seria, mas agora até já está normatizado a questão dos indígenas, por exemplo, né? Eu falei que você tá lá no cafundó da Amazônia e você não sabe nada do que se passa, então você vai dizer que não conhece as leis. Antigamente, tudo bem. Agora, como que a legislação trata isso? Você pode até dizer que você não conhece as leis porque você vive numa tribo lá do cafundó da Amazônia, e aí eu vou respeitar seus costumes. Agora, se você sair para estudar aqui fora, acabou. Então, os costumes de uma sociedade, os costumes de um povo podem ser considerados na hora do juiz julgar, na hora que o juiz for dar uma decisão, mas como eu falei, não é a Deus dará. Todo o contexto vai ser observado. E se você triscar, meu amor, não tem como se eximir de aplicar a lei. Botou o pezinho aqui fora, não tem como se eximir de aplicar a lei. Se você mora numa tribo da Amazônia, que anda pelado, que não fala nem o português. Ah, não sabia que não podia fazer isso, que eu não conheço de lei. Mas se você sai da aldeia para vender uma galinha na cidade, acabou. Tem que conhecer de lei e não pode se eximir de cumpri-la. Pois muito bem. O juiz também vai se basear em equidade, em julgar a coisa de modo que uma pessoa não inferiorize, não é esse o termo que eu quero usar, mas o juiz precisa dar equidade aos casos. Ele não pode tratar nem na hora de embasar e nem na hora de julgar, considerar situações que não são iguais. Um exemplo disso, por exemplo, é o Código do Consumidor, quando ele, reconhecendo
que o consumidor é hipossuficiente, ou seja, que uma empresa tem mais capacidade jurídica, informacional, que o consumidor, joga para ela a obrigação de produzir prova e não para o consumidor, porque é ela quem detém documentos, ela quem enfim, vocês entenderam, né? E o juiz também vai se basear na doutrina, porque existem operadores do direito que desenvolvem teses, que desenvolvem pensamentos a respeito de temas jurídicos. Então, isso também é fonte do direito na hora que o juiz for embasar a decisão, tá? Bom, nós falamos da Constituição Federal, né? E eu falei que ela é a lei maior. É o que chamam de a lei mãe, a lei mater, a lei maior, a Carta Magna. Ela é que vai embasar a legislação, a jurisprudência, os princípios, a doutrina. O que conflitar com ela vai perder. A Constituição ensina que nós somos uma república presidencialista. Eu falei que é a Constituição que deu o nosso nome, República Federativa do Brasil. É a Constituição que diz que nós somos um Estado democrático de direito, democrático porque o poder emana do povo, e de direito porque a gente é regulado por leis. E ela também informa que nós somos uma república presidencialista. Somos uma república que então vai ter um chefe de governo, e presidencialista, ele é que vai mandar na porra toda. Ela também informa que nós somos uma democracia multipartidária, e isso vem do trauma que essa Constituição, que é chamada Constituição Democrática, Constituição Cidadã, muitos de vocês talvez não se lembrem, mas ela foi a primeira Constituição depois da ditadura militar que a gente viveu. E aí a gente só tinha 2 partidos, a Arena e o MDB. E aí você não institui uma democracia sem pluralidade de ideias, né? Indo lá pro direito político, em que partido político é local de debate, de construção de ideias, você precisa ter uma pluralidade de partidos em que sejam acolhidas a pluralidade de ideias da sociedade, porque ninguém vive igual, ninguém tem os mesmos anseios, e sem isso não seria, sem essa pluralidade não seria possível a democracia. A gente sabe que hoje essa questão multipartidária traz um certo prejuízo para a democracia, para a honestidade, mas eu não quero entrar nisso não, porque aqui são só noções. Mas, infelizmente ou felizmente, essa ideia de pluralidade partidária, ela faz parte da democracia. E a gente não quer viver sem democracia, né? Pois é. A Constituição também fala que o Brasil é formado pela união indissolúvel de União, que é o que a gente conhece como ali o governo federal, que na verdade é o Brasil como um todo, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então vejam, eu tenho uma série de vídeos aqui em que eu dou aula para concurso, em que eu ensino que Distrito Federal não é estado, não é município e não pertence à União. É o Distrito Federal. Para algumas coisas ele tem competência de estado, para outras coisas ele tem competência de município, mas isso é muito pegadinha de prova, tá? Então, são esses os entes que formam o Brasil: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O que mais que a Constituição nos fala? A Constituição nos fala que nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E para quem faz concurso, eu falo disso também lá na outra playlist, e é importantíssima essa questão. Porque a gente acha que são poderes, por ter o nome de poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, na verdade são funções.
né? O legislativo tem a função de fazer leis. Ele não pode aplicar. Ele só pode fazer. O executivo não pode fazer lei. Ele só pode aplicar as leis que o legislativo faz. Mas a gente já viu lá, ou nesse vídeo ou no anterior, que o executivo, em algumas situações de urgência, em algumas situações peculiares, ele vai sim fazer lei. Lei delegada, né? Decreto. Mas o que nós falamos? São situações peculiares. Não é função do executivo fazer lei. Então, ele não pode fazer lei a não ser naqueles casos que são exceções previstas na legislação que o executivo pode, então, fazer aquela norma. E o judiciário, que tem a função de julgar os casos conforme as leis. O judiciário também aplica as leis nos conflitos, tá? Então, não é uma questão de poder, no sentido de que um pode mais, o outro pode menos. É o mesmo caso da hierarquia das leis. São funções. É uma questão de conteúdo, de função, de atividade. E não de poder, no sentido de poder mais ou poder menos, tá? Pois, muito bem. Acabei de falar. É uma questão de competência. Bom, quem não conhece, tá aí a Constituição, muito prazer, Constituição, leigos, Constituição. E ela também traz direitos e garantias fundamentais. Quem não conhece o artigo 5º da Constituição? Isso cai em todo concurso e a gente fala disso o tempo todo na nossa vida. Muitos talvez não saibam que se trata do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. Quando a gente fala que ninguém pode entrar na minha casa, polícia não pode entrar metendo o pé em barraco de favela, né? Que todo mundo tem direito a ter um advogado. São direitos e garantias, exemplos de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. E esses, né, assim, se a gente for capitular, recortar esses direitos e garantias fundamentais, a gente vai falar principalmente de liberdade de expressão. Hoje em dia está muito em voga essa questão de que se você comete um crime, isso não é liberdade de expressão. Eu não concordo com isso, porque exatamente a Constituição diz que você tem liberdade de expressar o que você quiser, desde que você dê a cara a bater, porque se você estiver falando merda, você vai ser punido por isso, tá? Então não é porque você comete o crime de calúnia que você não pode realizar, tanto que pode. Por exemplo, caluniar é dizer que alguém cometeu um crime. Você que não cometeu, tá? Então você tá caluniando aquela pessoa. Você tá dizendo que ele é ladrão e ele não é. Mas olha só, claro que eu vou dar um exemplo aqui extremo, mas que é possível. Eu quero foder sua carreira. Então eu vou espalhar que você é ladrão. Eu vou pegar 2 anos de cadeia para o mal que eu quero te fazer, vale a pena. Então como que você diz que a partir do momento que é crime não é liberdade de expressão? É uma escolha minha cometer o crime e pagar por ele. Eu vou matar a minha mulher, não é o que os filhos da puta estão fazendo? E vou pegar a cadeia, mas eu mato essa excomungada. É o agir dele. A lei não te impede de agir. Ela te pune se você escolher agir daquela forma. Mas não tem nada, nem ninguém que te impeça de fazer alguma coisa. Quando a gente fala que a lei, só lei, te proíbe de fazer alguma coisa, ela não tá tirando seu poder de escolha de fazer aquilo. Ao te proibir de matar alguém, ela tá dizendo, se você matar, a pena é X. Então, dentre os direitos e garantias fundamentais, a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato, tá escrito lá, para que você seja punido caso que você disser constitua crime. Entre outros, esse não é o único item do artigo 5º que fala de liberdade de expressão.
Liberdade religiosa, se você hoje pode manter seu tambor, rodar teteretê, impor mão, caralho a quatro, é porque a Constituição te garante liberdade religiosa. Houve um tempo que o catolicismo era religião oficial. Isso significa que eram crimes as outras práticas? Não, ainda que tentassem transformar, por exemplo, o candomblé, a umbanda, como crimes, sua prática como crime de curandeirismo, mas aí também a gente entra numa outra seara. Mas enfim, hoje a gente vive num país laico e você tem liberdade religiosa de ser inclusive satanista. O que você não pode é, no exercício dos seus rituais, cometer crimes. Então, por isso que você, se você é do candomblé e quer fazer um ebó lá com sangue de mulher virgem, você não pode matar uma virgem para fazer nada, porque isso aí é um crime de homicídio, ou então de lesão corporal, etc, etc, tá? Então, tudo na Constituição, todos os direitos na Constituição são relativos, nenhum é absoluto. Então, a sua liberdade de expressão, ela é limitada pelo Código Penal. Sua liberdade religiosa é idem, tá? Direito à privacidade, a sua honra, a sua intimidade. A gente conhece, todo mundo sempre conhece algum dispositivo da Constituição que trata desses temas, né? Ainda que não saiba repeti-lo, mas é o que eu falei, ninguém poder entrar na sua casa, nem mesmo a polícia sem um mandato. E até para ter mandado, e até para ter um mandado, o juiz tem que ter um fundamento para permitir que invadam sua casa. Não é assim, a Deus dará, né? Direito à privacidade, direito de você fazer o que você quiser dentro da sua casa, afinal aquilo que não é proibido é permitido, e por aí vai. Direito de ir e vir também é um direito constitucional, por isso que a prefeitura é obrigada a disponibilizar, por exemplo, meios de transporte. É por isso que um condomínio não pode fechar uma rua, e por aí vai. Ainda que a gente pague por esse meio de transporte, não é porque é nosso direito que é obrigado a ser gratuito, tá? Isso aí a gente entra numa outra seara. Direito de propriedade. E o seu direito de propriedade é relativizado pelo interesse público. Mas, sim, nós temos o direito àquilo que a gente comprou. Esse apartamento aqui é meu. Ninguém pode usar e fruir dele sem o meu consentimento, sem a minha expressa autorização, por exemplo, tá? Ah, mas a prefeitura quer passar uma rua aqui. Aí eu não tenho que querer. O interesse público se sobrepõe ao meu direito particular à propriedade. Mas é a Constituição que prevê o nosso direito de propriedade, e eu dei o exemplo aqui de um imóvel, mas de bens móveis também. Quando a gente fala propriedade, não é só terreno, não, tá? Imóvel não. Direito de informação também está previsto na Constituição, direito que os órgãos públicos, dever dos órgãos públicos em nos fornecer informação. E também a Constituição que fala da nossa livre iniciativa. A gente não vive numa ditadura. Então você pode fazer o que você quiser, exceto aquilo que a lei proíbe. Se você escolher fazer, você vai receber determinada punição, tá? Você não é obrigado a ser dentista porque o seu pai é. Você não é obrigado a ser camponês porque o governo assim quer. Não. Você pode escolher seu trabalho preenchidos os requisitos legais, né? Para você ser advogado, você tem que fazer a faculdade e passar na prova da OAB. Então, atendidos os requisitos legais, você pode executar qualquer atividade, à sua escolha, livre iniciativa. E a livre iniciativa permeia todas as outras coisas também, tá? Aquilo que eu falei, tudo que não te é proibido é permitido. Enfim, esse é o vídeo de noções de direito, e o vídeo a seguir nós vamos falar de processo e procedimento, hein? Te aguardo. Até lá.